Amém? Por favor, projeta aí Lucas capítulo 18, verso 16 e 17. Preste atenção aqui, ó. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Olha o que Jesus está falando aqui com os discípulos. As crianças estão tentando vir até Jesus. Os discípulos tentam parar a vinda das crianças até Ele. E Ele fala assim: não, deixa que as crianças venham. Deixa que as crianças venham. E inclusive, Jesus já aproveita para dar uma engatada e ensinar alguma coisa para a turma ali. Inclusive vocês, olha só, inclusive vocês precisam ser como crianças. Há uma chamada da parte de Deus para mim e para a sua vida. Há um conselho da parte de Jesus para nós nesse texto. Há um ensinamento da parte de Jesus para nós através desses poucos versículos. O conselho é: seja como criança. Seja como criança. Gente, e não é difícil você pensar acerca de como ser como criança. Não é difícil nós pensarmos, o difícil é nós praticarmos. Porque perceba, você estava vendo aqui crianças, gente, que estavam ali sem vergonha. Se eu tivesse aqui em cima na idade deles, mas olha, colocando a mão no bolso, não se preocupando com a letra, não, sabe, estava ali cantando, dançando, pulando, estava celebrando, não se preocupando com a afinação, simplesmente queriam participar desse momento. Criança que estava cansada, mas estava aqui participando desse momento. Há uma chamada para mim e para a sua vida nessa noite. Ei, queira participar daquilo que Deus está fazendo. Queira participar do plano de Deus. Queira participar do reino de Deus. Tem alguém para dar um glória a Deus? Tem alguém para dar um aleluia aqui comigo? Queira viver tudo que Deus tem para a sua vida. Não sei se você percebeu, mas uma característica das crianças que aqui estavam era estarem desinibidas. Em outras palavras, num português claro, estavam nem aí para você. Estava nem aí. Para que você ia pensar? Queria curtir aqui em cima. Queria cantar, estava aqui apresentando. Estavam sendo elas mesmas. É chegado o tempo de você parar de escutar mais a opinião dos outros do que a opinião de Deus na sua vida. É chegado o tempo de você se importar mais com aquilo que Deus tem para a sua história do que aquilo que os outros vão pensar. Tem alguém para dar um glória a Deus aqui comigo? É chegado o tempo de você se importar com aquilo que Deus está achando a seu respeito. É chegado o tempo de você querer se aproximar de Deus de todo o seu coração. Uma característica das crianças é a pureza. A pureza do coração. Olha que Mateus capítulo 5, verso 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A Bíblia conta a história de um jovem que chega até Jesus e fala assim: ó Jesus, eu estou seguindo os seus princípios, eu estou seguindo os seus mandamentos. Diante da lei era um homem irrepreensível. Diante da lei era um exemplo a ser seguido. Agora a Bíblia fala que aquele jovem, ele não quer só cumprir os mandamentos, ele quer andar com Jesus. Agora surpreendendo aquele jovem foi a resposta de Jesus. Porque Jesus olha para ele e fala assim: tá bom, você está cumprindo todo o protocolo da lei. Agora eu quero que você faça algo. Volta, vende tudo que você tem. A Bíblia então fala que aquele jovem até hoje está por aí, nunca mais voltou. Porque externamente ele queria demonstrar que queria servir Jesus, queria seguir, estar com Jesus. O problema é que o coração dele não estava com Jesus. Por isso entenda, igreja, que eu e você temos algo poderoso da parte de Deus. Porque feliz é os limpos de coração. Porque uma vida com Deus, ela se dá de uma transformação de dentro para fora. Deus te chama nessa noite
para que você entregue o seu coração 100% para Deus. Deus te chama nessa noite para que você entregue 100% do seu coração para Deus. Nós lemos uma versão que diz bem-aventurado, mas podemos trocar, porque o bem-aventurado significa feliz é. Quem quer ser feliz aqui? Feliz é os limpos de coração. Ei, entregue o seu coração para o Senhor. Entregue o seu coração para Deus. Deixa Ele entrar no seu coração. Deixa Ele transformar a sua história. Deixa Ele mudar a sua história. Deixa que o seu coração seja governado pelo Senhor. Porque quando o seu coração é governado pelo Senhor, as suas atitudes são governadas por Ele. A sua fala é governada por Ele. Os seus passos são governados por Ele. A sua vida é governada por Ele. Deus está te chamando nessa noite para que você entregue o seu coração 100% para Ele, amém? Não deixe nada em seu coração que entristeça Deus. Não deixe nada no seu coração que possa entristecer Deus. Nós aprendemos também com as crianças que são seres totalmente dependentes dos seus pais. Você concorda comigo? A Betina, minha filha de 5 anos, ela é inteiramente dependente de mim e da Karen. Vou dar um exemplo inclusive. Imagine que hoje eu e a Karen decidíssemos não estar no culto. Enfim, surgisse alguma coisa, mesmo sabendo que ela tinha uma apresentação, simplesmente decidíssemos ficar em casa. Você concorda comigo que a Betina não conseguiria chegar até a igreja? Não tinha como. Por quê? Porque ela tem 5 anos. Ela não consegue chegar caminhando até aqui. Ela não consegue ligar para alguém. Ela não tem um celular dela. Ela não tem acesso à internet. Ela é totalmente dependente dos pais. Os seus filhos são totalmente dependentes de você, amém? As crianças, seus filhos pequenos, são inteiramente dependentes de você. Entenda que o meu e o seu relacionamento com Deus é um relacionamento de dependência. O meu e o seu relacionamento com Deus é um relacionamento de inteira dependência de um Deus todo-poderoso. A Bíblia fala em João capítulo 6, Jesus ali multiplica os pães, alimenta a multidão no início do capítulo, e aí você vai ver que a multidão começa a seguir Jesus. Aonde Jesus ia, a multidão estava atrás. Então a multidão, olhando os barcos, percebe que Jesus não estava, vai lá para outro lugar, até que encontra Jesus. Jesus então dá uma mensagem forte para aquelas pessoas. Ele prega o evangelho raiz para aquelas pessoas. Ele não alivia na palavra que ele está tendo com aquela multidão, porque ele fala: vocês estão me seguindo pelo pão que vocês querem comer. Jesus está sendo firme ali, está apertando o calo, os parafusos, está colocando pingo nos is com aquela turma que está seguindo ele. Agora, o interessante, igreja, é que assim como Jesus falou para aquela mulher no tanque de Betesda, que ele fala: se você beber da água, você não tornará a ter mais sede. Jesus olha para a multidão e fala assim: ei, se vocês provarem do pão, que sou eu, vocês não tornarão a ter fome. O que Jesus está falando para o povo assim: ei, essa ânsia que vocês têm interna só será preenchida por um evangelho, só será preenchida pela minha presença, só será preenchida por mim. Não é sobre ali. Aí a Bíblia fala que muitos discípulos deixam de seguir Jesus depois disso. Aí Jesus olha para os discípulos mais próximos e fala assim: e vocês? Vão embora também? O interessante é que Simão Pedro toma a palavra. Olha que interessante. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde que eu vou se é só o Senhor que tem as palavras de vida eterna? Ei, Deus está falando com você nessa noite. Deus está falando ao seu coração:
esteja dependente daquele que tem as palavras de vida eterna. Tenha uma vida de dependência daquele que tem palavras que transcendem o seu intelecto, que transcendem o seu racional, que transcendem a sua vida. Seja dependente daquele que um dia mudou a sua história. Seja dependente daquele que um dia acreditou em você quando ninguém acreditava. Seja dependente daquele que mudou o diagnóstico médico. Você era para ser uma coisa diante dos homens, mas Deus mudou a sua história. Seja dependente daquele que pegou você sendo improvável e transformou a sua história. Seja dependente daquele que fez o que homem nenhum pode fazer. Seja dependente daquele que ao terceiro dia ressuscitou, que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará. Seja dependente de um Deus que é poderoso e que é nosso Pai. Seja dependente. Tenha um coração dependente de um Deus todo-poderoso. A vida nos exige armaduras. Você concorda comigo? A vida exigiu de você muitas armaduras. A vida fez com que o seu coração fosse fechado para muita coisa. Para muitas áreas, os pastores atendem centenas de pessoas na igreja ao longo dos dias, das semanas. É muita gente. Professores dos cursos, os clãs, os discipulados, centenas de pessoas são acompanhadas na igreja todos os dias. E se nós pegarmos um ponto em comum, são pessoas que querem algo da parte de Deus, mas que existem áreas do seu coração que estão petrificadas, porque a vida exigiu, porque a vida cobrou, porque a vida fez com que a pessoa precisasse ser assim. Agora entenda, igreja, que nessa noite o Senhor está te chamando para deixar o coração empedrado de lado. Essa noite o Senhor está te chamando para deixar a dependência do seu braço de lado. Essa noite o Senhor está te chamando para deixar a dependência do seu racional de lado. Essa noite o Senhor está te chamando para entrar, para deixar que Ele entre nesse lugar do seu coração que a vida fez com que você tornasse ele duro. Essa noite o Senhor está te chamando para uma vida de dependência nele, uma vida de uma inteira dependência nele. Gente, esse ano, começo do ano, eu e a Karen e a Betina, nossa família, nós fomos viajar. E daquela viagem, nós iríamos ficar uns 15 dias fora. E daquela viagem, eu não voltaria para Chapecó. Eu ficaria em São Paulo. E de São Paulo eu iria me juntar com a caravana da igreja para Israel. Então eu fiquei ali. E eu lembro que ao longo daquela viagem, das nossas férias, por alguns momentos eu falei para a Betina, eu falei: filha, olha, o papai daqui vai lá para a cidade, lá para o lugar onde Jesus caminhava. Ah, beleza, tudo bem, tudo certo. Você bem sabe que em férias você está 100% presente um com o outro ali, amém? Você não sai para trabalhar e volta ao meio-dia. Você não sai para trabalhar e fica só a noite em casa. Quando você está em férias com a família, você está 100% com a tua família ali em todo o tempo. E eu imagino, e falo isso por quê? Porque eu imagino que ela normalizou a minha presença Estava tudo certo, estava toda hora comigo. E quando os dias foram se aproximando, a nossa volta, nós começamos a voltar para o Brasil. Eu lembro que eu falei para ela, eu falei assim: filha, o papai não vai para casa. O papai vai ficar nesse aeroporto que nós vamos chegar. Pois bem, chegamos na madrugada. O voo delas era só no início da tarde. Fiquei com elas em todo o tempo ali. Nós ficamos aqui, não fui pro hotel, fiquei ali com elas, enfim, estava ali o dia inteiro. Chegou na hora que a Betina e a Karen precisavam entrar para a sala de embarque, a qual eu não estaria. E eu lembro que naquele momento chegou no limite ali. Eu falei, a Karen falou assim: filha, dá um abraço no papai, porque o papai não vai para casa, o papai tem outra viagem. E naquele momento a ficha dela caiu, que eu não ia para casa. Não adiantou eu avisar,
Não adiantou eu preparar o terreno. Naquele momento, caiu, virou a chave. Ela me abraçou com toda a força dela, se pendurou no meu coração, no meu pescoço. E ela falou assim: não, papai, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Eu falei: filha, não dá, apesar de eu querer, mas não dá. E ela abraçava, não vou te deixar, não vou te deixar. Resumindo a história, para um lado ela foi chorando e para o outro eu saí chorando também. Mas eu aprendi algo poderoso naquela tarde ali. Eu aprendi que a minha filha, ela me ama de todo o coração dela por quem eu sou, e não por aquilo que eu posso dar, e não por aquilo que o dinheiro pode comprar. Mas o fato de eu não estar com ela fez ela se entristecer. O fato dela saber que a mala poderia estar cheia de brinquedo, mas eu não estava junto, não significava. Entenda, igreja, que eu e você, como crianças, precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, por aquilo que Ele é, por aquilo que o Senhor é. Amar a Deus de todo o coração faz você não se preocupar com aquilo que você tem ou com aquilo que você não tem, mas por aquilo que Ele é. Há uma chamada para você hoje, para que você ame a Deus de todo o seu coração, para que você seja vulnerável diante do Senhor. Ei, Deus está chamando você para ser vulnerável diante dEle. Deus está chamando você para ser como uma criança diante dEle, totalmente dependente daquilo que Ele tem para a sua história.